Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMEcast, o primeiro e único podcast do setor OPME brasileiro. OPMEcast da LogMed hoje vai falar sobre LogMed. Pois é, pessoal, hoje é um tantinho diferente, mas eu tenho certeza que você que nos acompanha quer saber mais também sobre a logística nesse setor e sobre a LogMed. Então hoje eu vou fazer o papel de apresentador, mas ao mesmo tempo também de entrevistado. E estou reservando aqui quem eu convidei para contar mais sobre a história da LogMed. E lembrando, pessoal, se você gosta desse conteúdo, vocês precisam me ajudar. Conteúdo é bom, com engajamento é ainda melhor. Então quanto mais vocês compartilharem, engajarem aqui com comentários, mais o conteúdo chega para outras pessoas que às vezes também precisam ouvir e aprender aqui sobre OPME. Combinado? Então vamos lá. Hoje recebo Ricardo Caldi, diretor executivo, sócio da LogMed Armazenagem e Logística e, além de tudo, meu amigo, meu companheiro de trabalho. Caldi, bem-vindo. Obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você, como um amigo, companheiro de trabalho, sócio da LogMed e nessa jornada juntos aí construindo a LogMed que a gente tem feito aí para oferecer esse serviço médico hospitalar. Vou te chamar de Caldi, né? Afinal de contas, todo mundo conhece ele como Caldi, o mercado também. E, Caldi, hoje eu resolvi te chamar porque a gente está chegando no nosso 18º episódio, quase no final da temporada. Recebemos aqui formadores de opinião da indústria, do convênio, do hospital, de tecnologia. Só que logística eu acabo falando no meio do episódio, né? Mas nunca é algo pontuado em logística. E muitas pessoas falaram, mas fala da logística. A logística é um pilar importante. Mas como eu não consigo me auto-entrevistar, nada é melhor que você, Caldi, que está desde o início da LogMed para contar um pouco mais e dividir comigo as nossas visões para o mercado, para a LogMed, para a logística em si. Para começar, contextualiza um pouco então a sua carreira, né? Desde quando você está na LogMed, como que você desenvolveu essa sua carreira em logística? Bom, estou há 22 anos na área médico-hospitalar, né? Tive a honra de trabalhar num grande distribuidor, onde começou o projeto, trabalhei lá durante 7 anos. E há 15 anos estou na LogMed, na frente da operação, né? É uma honra, eu tive o prazer de poder estar servindo a LogMed. E a LogMed nasceu, né, de um spin-off com um grande distribuidor. Nós fomos, na época, eleitos benchmark na área de logística, na área de distribuição. E aproveitamos essa oportunidade com esse conhecimento de estar prestando esse serviço para outras empresas. Há 15 anos atrás, o mercado estava mudando, estava tendo uma consolidação, uma mudança de mercado, fabricantes vendendo direto, grandes distribuidores já querendo terceirizar a logística, querendo se preocupar com o core de venda. E a LogMed fez aí a sua primeira abertura de armazém em São José dos Campos, há 15 anos atrás. Começamos com essa grande distribuidora, a Suprimed, prestando esse serviço médico-hospitalar, que já era referência na área médico-hospitalar, mas a LogMed se especializou na customização de projetos e serviços na área médico-hospitalar. A LogMed nunca quis ser um grande operador de volume, mas sim de customização de projeto. A gente acreditava muito que com a mudança do setor, com as grandes indústrias querendo vender direto, a consolidação do mercado, os grandes players comprando hospitais, consolidando as grandes redes de mercados, a gente acreditava que a indústria precisaria de serviço e os grandes distribuidores também, para que esse material chegasse até o paciente, né? Esse era o grande benefício, o atendimento à cirurgia. Foi a LogMed se especializou nisso, vem crescendo nesse mercado, nessa área de atuação, e é uma honra estar servindo aqui há 15 anos a LogMed e trabalhando com você, Danilo, nesse crescimento e essa prestação de serviço. Excelente. E, Caldi, a gente acompanha que esse mercado mudou muito. Eu estou há 9 anos na LogMed, né, dos 15, e a gente pode dizer que a gente passou por 3 grandes fases. E você me corrige e me completa, por favor. A primeira delas foi a regulação desse mercado. Sim. A Anvisa melhorou muito a questão de critérios, licenças, obrigações em termos de boas práticas de qualidade de armazém, de transporte, de nível de serviço para o consumidor. Depois a gente passou por uma etapa
onde realmente o que valia era o nível do serviço, ou seja, um transporte customizado, um armazém customizado, trazer mais velocidade, mais qualidade e segurança para o processo. E hoje a gente vive uma etapa que, além do serviço, é a informação. Eu brinco às vezes que a gente está numa era onde às vezes a informação de que entregou é mais importante do que a entrega em si. Você precisa comunicar o tempo inteiro com o seu cliente do que está acontecendo, ter sempre um plano B, uma contingência em caso haja algum problema. Então, como LogMed, você falou, né? Nunca tivemos o interesse de ser um operador logístico standard. A gente sempre buscou customização, nível de atendimento, nível de serviço. Como então a LogMed evoluiu nesses 15 anos para não perder esse DNA de customização e foi passando por esses processos de, primeiro, regularizar, tirar do mercado talvez aqueles concorrentes que não estavam no mesmo nível de serviço e depois garantir esse portfólio de clientes e esse crescimento? Sem dúvida, Danilo, esse é um grande desafio, né? Foi um grande desafio na LogMed. Eu acho que o primeiro grande desafio de tudo que você falou, né, por todas as fases que a gente passou e chegar aqui até hoje, é treinar os nossos colaboradores, né? Eu acho que a LogMed tem como atuação trabalhar o nosso DNA, que realmente é o de salvar vidas. Trabalhar isso com os nossos colaboradores, a gente constantemente está treinando eles a esse nível de engajamento, né? De engajar com essa nossa missão. Então, hoje a gente trabalha buscando aí alternativas para melhorar o nosso nível de informação. Sem dúvida, hoje eu acho que é o grande gargalo. Melhorar isso. E com o grande volume que a LogMed tem, né, quase 2.000 entregas por dia, esse é um grande desafio. E nada melhor do que investir em tecnologia. Então a gente vem buscando alternativas para que a gente melhore o nosso nível de informação, busque alternativas para que seja cada vez mais automatizado e personalizado, sem perder o nosso DNA de informação. E realmente isso é um grande desafio de como você construir isso. Então a gente está buscando aí modelos de tecnologia para ajudar a gente nesse modelo. Porque entregar uma cirurgia simplesmente não é você deixar na portaria do hospital ou em qualquer lugar do hospital. Realmente é você entregar no lugar certo e informar para quem você entregou da maneira correta. Porque muitas vezes, dentro do hospital, existe uma perda, né, de informação e você precisa ter isso muito rápido para responder ao teu cliente, para realmente ele saber se está no local correto para que aquele procedimento ocorra da maneira correta e no horário correto. Eu já recebi aqui alguns representantes de hospital, você sabe. E eles falam muito isso, que o hospital ele tem muita preocupação no atendimento ao paciente, mas quando se fala de logística, da DOCA, da forma de recebimento dos almoxarifados, ainda está muito aquém do que pode ser. E aí isso gera um efeito rebote no nível de serviço da logística, nos prestadores de serviço que não conseguem às vezes entregar a tempo ou perdem muito tempo na fila para entregar. Como então trazer essa customização para o cliente e para o cliente final desse cliente, que é o hospital, um nível de serviço bom, que supere a expectativa ou que seja melhor do que a média, que hoje a gente sabe que tem ainda muito problema. Então, se a gente olhar o negócio como um todo de logística, hoje uma logística médica hospitalar, ela tem uma série de especificidades que uma logística tradicional não tem. Você tem 3 unidades de negócio na LogMed: armazenagem, perfeito, e tudo que envolve dentro de um armazém, transporte aéreo, rodoviário, logística reversa, urgência, etc. A gente vai explorar isso depois. E o centro de serviços compartilhados, que é realmente ajudar a indústria na cotação, liberação de pedidos e tudo mais. Só que o grande core, a grande engrenagem no final do dia é ter o produto certo na hora certa, com a segurança e com a qualidade certa. Como então organiza a empresa para operacionalmente dar essa resposta, né? Porque pode colocar um monte de serviço na cesta. Se a logística não funcionar, a gente perde tudo. Como então você, como realmente o chapéu de operação desde o início e tendo essa experiência toda, como manter a operação, o core do negócio, como manter ela funcionando, como crescer ela de maneira organizada? Bom, Danilo, como eu falei anteriormente, acho que um dos grandes pilares é o treinamento das pessoas, né? Elas estarem engajadas nesse modelo de negócio. É um grande desafio realmente esse crescimento de maneira organizada. Quando a gente está falando 2.000 entregas, a gente está falando 2.000 entregas para
um procedimento cirúrgico, né? Ali a gente está trabalhando para um bem-estar de um paciente, no final das contas, toda essa engrenagem. Eu acho que a área da saúde, nesses 15 anos, ela já evoluiu bastante, né? Mas eu, como LogMed, acredito bastante ainda na sinergia, na padronização do serviço, né? Eu acho que a LogMed, com o conhecimento que ela tem, com a experiência desses 15 anos de procedimento de entrega, de cuidar das entregas, dos procedimentos cirúrgicos, ela pode ajudar bastante. Por exemplo, eu vou colocar para você um exemplo do hospital que você acabou de dar. Hoje, um hospital grande, de grande porte, ele recebe ali, em média, 20 a 30 transportadores, 20 a 30 entregas, e isso também tem impacto na operação dele, né? Por que não a gente pensar num modelo de negócio interessante, da gente ter essa sinergia, onde você tem um armazém, muitos já estão fazendo isso, mas eu acho que ainda tem bastante assunto para explorar em relação a isso, que a gente possa ter uma centralização dessas entregas, que a gente possa ter uma única central, fazendo uma única entrega no dia, uma entrega programada, um just-in-time para esses hospitais. E esses hospitais vão ter melhor condição de ter a força de controle de DOCA dele, fazendo uma análise, não cuidando ali de recebimento. E a LogMed pode fazer isso hoje, ela pode atuar dessa forma. E isso eu acho que ganharia em sinergia, a gente ganharia em menos veículos na rua, a gente ganharia, por exemplo, hoje um assunto muito em pauta, que é muito importante, que é o meio ambiente, o ESG. Com isso a gente colocaria menos poluição. Então, acho que já melhorou bastante a área da saúde, mas ainda a gente tem grande oportunidade de ter essa padronização, essa consolidação, que eu acho que no final todo mundo ganharia. Ainda o próprio indústria, todo mundo ainda é muito conservador. A indústria, o distribuidor não quer se desapegar do estoque, o hospital quer ter a segurança de que vai ter acesso ao produto quando ele precisar. E aí gera isso, todo mundo quer cuidar do seu. Você tem ali, às vezes, 30, 40 fornecedores distintos entregando cada um com o seu veículo. E aí tem o fornecedor bom e o fornecedor ruim. Exato. Tem o fornecedor que entrega no horário, tem o fornecedor que não entrega. Exato. Tem o fornecedor que vai entregar de madrugada, tem o fornecedor que vai... E aí a DOCA fica presa. Exato. Sempre nesse recebimento excessivo e falta gestão. Então é tanta carga de trabalho que ninguém analisa nada. Só recebe. E aí você me diz que já existe, obviamente, terceirizações logísticas na área hospitalares, ou porque o hospital não tem espaço, ou porque ele quer esse nível de serviço, mas começa geralmente pela área de consumo, né? O Diego do Einstein teve aqui e falou isso. O Einstein hoje tem lá a parte de consumo, agora estão fazendo uma migração para medicamento, mas o OPME, todo mundo tem medo de colocar a mão, até porque o OPME ele só é do hospital depois que usa. Até o ato do uso é a indústria que cuida desse produto OPME dentro do hospital. Então, como é que funciona na sua ideia a LogMed ser um centralizador de OPMS para esse hospital e fazer essa entrega unificada, centralizada, agendada para hospitais? Bom, Danilo, eu vou até contar uma curiosidade que eu acho que vale muito a pena. Há 15 anos atrás, quando a gente começou nessa área, os grandes concorrentes nem aceitavam misturar a própria carga dentro do carro, né? E isso mudou, o mercado mudou muito. A gente não pode deixar de colocar aqui que todo mundo hoje se preocupa muito com custo, com a mudança desse mercado, né? Todo mundo tem uma preocupação muito grande com a parte de custo. O que eu imagino? Esse é um trabalho a 4 mãos, né? Fabricante, indústria, distribuidor, hospital e operador logístico. O operador logístico está aqui para facilitar isso. Eu imagino muito com o planejamento que o hospital tem hoje, que os fabricantes têm. Hoje a gente tem um histórico, né, do que é usado no hospital. A gente tem um histórico do que são os materiais que precisam estar ali num planejamento para acontecer uma cirurgia. Então, por que não alguns fabricantes estarem juntos, consolidarem esse volume dentro do armazém estratégico para ter uma capilaridade de distribuição e esse hospital, com esse planejamento, solicitar esses materiais direto do armazém para o abastecimento do hospital, né? Hoje, a gente pode falar até um abastecimento com carro elétrico, né, para melhorar ainda mais o sistema de ESG. Então, tem grandes possibilidades, mas eu acredito muito, eu acho que essa é uma grande vantagem desse programa que você está apresentando, é provocar isso, né? A gente aqui, existe a concorrência, mas existe espaço para todo mundo, existe modelo de negócio para todo mundo. Eu acho que o modelo da LogMed está aqui para ajudar. Hoje o hospital, por exemplo, ele não tem mais espaço.
O espaço dele é nobre. Para que ele vai querer ter um espaço de almoxarifado para deixar um material lá e ele poderia estar usando para fazer dinheiro, que é a cirurgia, exames? Ele aproveitar a operação logística, a inteligência do negócio. E hoje a tecnologia pode ajudar muito. Então, a LogMed pode oferecer sistema de inventário para esse hospital, pode oferecer a rastreabilidade do tracking do começo ao fim da entrega, pode oferecer um sistema de contagem de consignado. Então, eu acho que essas provocações vão fazer que o mercado mude e que as grandes consolidações aconteçam. E, no final das contas, acho que vai ser bom para todas as pontas, porque a gente vai ter um custo mais adequado, uma padronização dos serviços, né? E todo mundo vai sair ganhando. Então, eu acredito muito nisso. Não é um projeto fácil, não se muda da noite para o dia, mas não, por que não começar um projeto piloto? Né? Por que a gente não começar um piloto? Por exemplo, como você falou, o Einstein veio aqui. Se começa um projeto como esse no Einstein, por que não pode virar uma referência para o mercado? Hoje os hospitais estão em grandes centros. Né, difícil de fazer logística. Eles têm problema de trânsito, tem problema de doca porque não teve um crescimento adequado para receber tudo isso. Isso tudo a logística pode ajudar nessa facilidade. Em vez de ter docas grandes, tem espaços adequados para receber isso na hora que for necessário para um procedimento cirúrgico com planejamento feito por todo mundo. Isso a gente está falando de um ponto, né, que a logística pode ajudar para um cliente dessa cadeia, que é o hospital. Aí voltando hoje ao DNA da LogMed, que começou como um spin-off e atendeu sempre originalmente a indústria. A indústria que vem desenvolvendo teses de canal direto. E aí quando a indústria vai para o canal direto, que é a venda direta, né? Ela cria 3 gargalos. Primeiro ela tem que ter equipe de vendas própria. Ela tem que treinar essa equipe que muitas vezes estava na mão do distribuidor. Ele tinha o conhecimento do campo. Depois ela tem que ter a logística especializada, porque a partir do momento que você vende direto paciente a paciente, o paciente muitas vezes não tem hora. Vai acontecer urgência, vai acontecer atendimento no fim de semana, vai acontecer atendimento de madrugada, você precisa ter um operador logístico especializado, que eu acho que foi o grande boom da LogMed nesses últimos anos. E o terceiro ponto, você vai ter um gargalo administrativo, ou seja, aquele sell-in que você fazia para um distribuidor, você dissolve isso em 300, 400 vendas e sua equipe administrativa não tem headcount, não tem pessoas suficientes para dar vazão nesse número de cotações e faturamentos, que é onde basicamente a LogMed atua hoje, né? Nessas 3 frentes para cobrir essas 3 ineficiências, que é a logística especializada, o nível de serviço e o administrativo. E aí vem surgindo um quarto ponto, que até o Valdevir teve aqui no último episódio, e a gente falou bastante disso, são os equipamentos. Vem surgindo uma necessidade hoje da indústria, até pela questão da crise na saúde suplementar em relação a custo e margens, de aproveitar melhor esses equipamentos. Quanto mais rápido você girar os equipamentos e instrumentais, mais cirurgia você faz com menos custo. Esse equipamento, muitas vezes, não consegue mais ser vendido para o distribuidor ou para o hospital. Você tem que comodatar, alugar. Então ele é mais custo, ele gera uma receita de insumos, mas ele mesmo é um ativo, é um custo. E aí, como então a logística ela pode ajudar nessa gestão de equipamentos de forma mais eficiente? Porque o que eu vejo aqui como gestor de logística, como você, uma ineficiência muito grande. Falta equipamento para atender o número de cirurgias. Ou muda-se o mapa de cirurgia e aí você tem que fazer toda uma organização para esse equipamento chegar a tempo, gerando ineficiência, às vezes estresse do médico, né? Porque o produto não está lá, o equipamento não está lá. Então, como que o operador logístico, sendo esse conectador que você falou, um grande facilitador do processo, pode atuar nessa nova tendência que é o uso do equipamento de forma estratégica? E, particularmente, eu acho, né? Você falou que a LogMed tem 3 pilares hoje, né? Armazém, transporte, o CSC, que é o nosso serviço e o nosso centro de serviço compartilhado. E a gente vem buscando, né, um assunto bem colocado, que é realmente a busca por uma eficiência nesse mercado que vem crescendo bastante, que é a área de sensíveis. Acho que quem conhece a área de cirurgias gerais sabe que para você fazer um procedimento,
A maioria das vezes você precisa de um equipamento para assessorar o médico para fazer esse procedimento. Por exemplo, ortopedia. Você não manda só um implante, você manda uma caixa de materiais para que o médico tenha ali os materiais para isso. Obviamente que o ativo, esse tipo de ativo, ele não gera receita para o fabricante ou para o distribuidor. Ele é um ativo que ele precisa ser utilizado de maneira correta para que você tenha ganho do OPME. Então, a gente vem buscando nessa nova área e desenvolvendo na LogMed essa área de sensíveis. E é o que você falou, Danilo, eu acho que é um modelo sem volta, né? Eu acho que um dos grandes pilares da LogMed foi entender a necessidade sempre do cliente e não deixar de enxergar oportunidades. E essa é uma grande oportunidade que eu acho que, inclusive, no episódio, em algum dos episódios, foi falado sobre equipamento. Os hospitais não têm mais condição de comprar equipamento. Imagina, toda hora surge um robô. Nem o distribuidor, Nem o distribuidor. Toda hora surge um robô novo para uma especialidade de negócio. Imagine todo mundo comprar esses robôs toda hora para essas especialidades. Uma que o hospital não vai ter espaço e outra que não vai ter recurso para comprar tudo isso. E a LogMed hoje vem trabalhando e desenvolvendo uma área que a gente chama de área de sensíveis. Que essa área é o controle de ativos. E não é só controlar o ativo, né? É você fazer a movimentação desse ativo de uma forma ágil, de uma forma 24 horas, porque isso movimenta 24 horas do dia, e você ter transparência na informação para quem tem esse ativo. Eu não vou dar um spoiler do que a gente vai fazer, porque apesar da gente estar falando de logística, eu não vou contar do nosso projeto a fundo, porque senão eu também estou facilitando aí para alguns players que são concorrentes. Tá grande, então não posso falar. Entendi. Mas quem quiser conhecer esse projeto a fundo, pode procurar a LogMed, que vem trabalhando muito forte. Para a indústria, no caso. Para a indústria e para grandes distribuidores. De fazer esse ativo e controlar esses ativos dentro do hospital, de que maneira ele está no hospital, qual é o tempo de giro desse ativo no hospital, qual é o tempo de giro da LogMed usando os OPMS, então controlando legal esse ativo e dando transparência aonde está esse ativo. E ali a gente está querendo usar uma tecnologia para que tenha uma rastreabilidade e uma transparência dessa área tão importante que gera muito recurso de dinheiro, de investimento, mas não gera receita. Então, quanto mais você utilizar esse equipamento da maneira correta, obviamente com uma boa qualidade de entrega, a gente tem que estar preparado para isso, com carros adequados, geralmente é carro plataforma, você tem que cuidar bem desse ativo, esse ativo muitas vezes ele não pode ser tombado, né? Ele tem uma medida de segurança muitas vezes no equipamento que ele tem aquele dedo duro que se ele virar, ele perde a capacidade dele de utilização. Então tudo isso é conhecimento, só quem conhece que pode prestar um bom serviço. E a LogMed aí nos próximos médio e curto prazo vai investir bastante para poder oferecer esse serviço aí às indústrias que precisam e os grandes distribuidores. Aliás, a gente já está oferecendo, né? Não da maneira que a gente gostaria, mas a gente já tem clientes aí trabalhando com o aluguel de ativo, com ativos em regiões específicas que ele precisa ser girado rápido, não pode ser voltar para São Paulo, por exemplo. Você pega equipamento no Nordeste, ele está ali em Recife, ele não pode voltar para São Paulo para voltar para Bahia. Então, você tem que ter uma inteligência de usar e aproveitar a capilaridade, até porque tem custo envolvido de transporte, seguro. Então, a LogMed está realmente investindo nisso para ter uma inteligência, para ter um bom serviço, porque a gente acredita muito nesse modelo de negócio. Vou seguir com a parte de transporte. Porque, infelizmente ou felizmente, o transporte ele é um setor muitas vezes nivelado por baixo. E aí dá oportunidade para você criar um serviço acima da média. E o transportador, como falou, há 15 anos atrás, o transportador ele misturava carga, ele colocava pneu com ração, com produto de saúde. Isso mudou muito, né? No entanto, ainda o transporte é um gargalo. O Brasil é continental, existe um número de atrasos e avarias que é difícil de controlar, por mais que você tenha capilaridade e segurança e qualidade na entrega. Hoje os níveis estão muito melhores, né? Hoje a gente consegue trabalhar com SLAs de 99%, mas no mercado da saúde aquele 1% pode ser uma cirurgia que a gente vai ter que remarcar e é por isso que o plano de contingência e a informação é tão importante. Hoje, a LogMed tem armazéns São José dos Campos, Itapevi, Valinhos, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Contagem, Minas Gerais. Perfeito. Muito focado nesses grandes centros hospitalares para estar próximo
do médico para estar próximo do hospital, visto que um operador logístico hoje pode trabalhar como 3PL, que é aquela armazém geral central, distribuindo produtos tanto para a venda direta, paciente a paciente, por isso tem que estar perto, mas também para o Brasil todo, para outros distribuidores ou para cirurgias eletivas que são agendadas e tem tempo de você movimentar a carga no Brasil. Pessoal, não tem como, esse episódio tem que fazer um pouquinho de merchan e contar um pouco mais do detalhe, senão vai ficar até estranho, né? Vocês não vão entender nada. Mas essa é a capilaridade da LogMed hoje. E, Claudio, eu e você, a gente sempre se complementou muito bem. As nossas visões complementares levam a gente para um modelo de gestão híbrido muito interessante. E no transporte não é diferente. A gente sabe que o Brasil é continental, não dá para entregar com frota própria o Brasil todo, apesar de hoje a LogMed ter o Aerolog. Eu queria que você explicasse um pouco mais o conceito do Aerolog, aonde ele está e por que tomou você, como, né, o grande head operacional da empresa, entendeu a importância de ter o Aerolog mesmo em regiões que a gente não tem o armazém para garantir esse nível de serviço. Bom, devido ao crescimento da LogMed, principalmente nesses últimos 7 anos, né? E como você falou, obviamente que 70% do volume de entregas é sul e sudeste, né? A grande demanda das entregas. Mas a gente tem regiões que vêm crescendo bastante. Por exemplo, Brasília, Recife, Salvador, né? Então, como a LogMed praticamente mudou o modelo de transporte. Eu estou até falando um pouco agora da operação, né? Como que ela mudou? O nosso trabalho de entrega, que era horário comercial de trabalho, ele passou a ser a entrega. Mas, estrategicamente, hoje a LogMed, o terceiro turno é uma das áreas mais interessantes da LogMed. Mais importante. Né? Hoje é a mais importante. O nosso terceiro turno é o mais importante. Ali é onde estão recebendo todas as coletas, né? Todas as entregas que saem do nosso armazém para o Brasil inteiro. O terceiro turno, ele tem ali a missão de fazer com que essas transferências, isso foi um ganho da LogMed, a gente fez um grande investimento de ter o transbordo para as nossas unidades feitos pela própria LogMed. Hoje a gente não atua mais através de parceiros. Por quê? Porque o parceiro que nós tínhamos não entendia o nosso negócio. E a LogMed hoje tem o cuidado e o carinho porque conhece o material. Então a gente cuida bastante com carinho dessa parte que é o transbordo. E foi um grande fator de sucesso, porque além da gente melhorar o nosso nível de entrega, a gente melhorou nosso prazo de entrega. A gente conseguiu diminuir, porque a gente usou a sinergia das nossas operações. Então, isso foi um ganho bastante importante. E regiões como Brasília, Salvador, Recife e até Fortaleza, que vem crescendo bastante, e agora Espírito Santo recentemente, a gente criou um modelo de negócio chamado Aerolog. O que é o Aerolog? E Curitiba e Florianópolis também. Curitiba e Florianópolis. Obrigado pela correção. A gente criou um modelo dessas transferências serem por conta da LogMed. E ali a gente tem um funcionário, um colaborador LogMed, atuando, recebendo essa mercadoria e fazendo as distribuições nos hospitais. E fazendo também a logística reversa. Com isso, a gente ganhou capilaridade, ganhou eficiência, ganhou qualidade no nosso trabalho, porque são colaboradores LogMed sabendo que eles vão entregar nos lugares que eles vão entregar. Né? Treinados, homologados, os carros todos... Identificados, os carros todos homologados e com as particularidades que precisa para uma entrega. Que, parece bobeira, mas precisam ser carros limpos, né? Precisam ser carros com controle de pragas. Então, tudo isso fez com que a LogMed hoje... 80% do nosso volume é entregue por LogMed. Tá? 80% do volume hoje frota própria ou de parceiros que são exclusivos e homologados. Perfeito. Nessas regiões que eu te falei. E agora, como você falou, o Brasil é um país continental. Né? Você pega regiões como o Norte, né, que é um país à parte, que é um lugar de difícil acesso. Esse a gente trabalha com parceiros homologados e a gente usa muito o aéreo, né? O aéreo, ele é um serviço interessante, importante, principalmente para a área médica hospitalar que precisa de prazo. Como você vai falar que você vai para Manaus e fazer uma entrega com 15 dias, né? Você precisa fazer com 48 horas, só usando o aéreo. Mas ainda eu acho que as companhias aéreas precisam evoluir e entender a área médica hospitalar, porque hoje o material fica no pátio,
né? A grande verdade é essa. Então, a grande dificuldade do aéreo é que não existe uma separação entre material médico hospitalar e um material que vai também para um outro Aí cliente. chega verão, época de chuva, tem molhadura, porque até levar pro avião toma chuva. Toma chuva, avaria, vai dentro do avião. Eles não têm aquele cuidado de colocar o que não pode empilhar em cima, a caixa chega amassada. Então, essa é a grande dificuldade. E recentemente, a gente fez uma parceria com uma grande operadora de aérea. E agora a gente tem uma pessoa dessa operadora trabalhando dentro da LogMed, fazendo essas identificações e esse contato com os hubs principal dessa companhia aérea para que a gente tenha esse cuidado. Então, essa própria pessoa dessa companhia aérea faz essa ponte para que a gente tenha esse cuidado. Isso diminuiu bastante o nosso número de avarias, tem dado uma celeridade para a gente no aeroporto pelo que a gente precisa como médico hospitalar de ter uma agilidade nessa entrega e tem melhorado o nosso nível de serviço com as companhias aéreas também. Sabe o que eu acho assim muito louco? Acho que essa é a palavra. A logística ela é díspare demais. São dois mundos completamente diferentes. Aqui, com todos os convidados, a gente fala de estratégia, de canal, de como potencializar o canal direto, como ajudar a indústria a ter personalização por paciente na entrega. E é toda a questão do CSC também, né? De conseguir faturar num processo ineficiente como o do OPME. Mas, no dia a dia, nada disso é possível se você não tem atenção a esses pequenos detalhes. O carro tem controle de pragas. O seu parceiro homologado nas regiões distantes, ele vai entregar uniformizado, limpo, ele tem educação, ele vai de boné, ele vai de regata, ele vai de bermuda, porque não adianta nada você criar um baita de um projeto, sendo que lá na ponta quem vai te representar é o motorista, e se esse motorista não está identificado, não está treinado, você coloca tudo a perder. Então a logística, ela permeia toda a cadeia de supply chain. A LogMed, por ser um operador logístico estratégico, porque ela é um hub de negócios, ainda mais, você está em contato com vários pontos focais hoje dentro da indústria, e você tem isso. Você está com um projeto megalomaníaco de um lado, mas você tem que cuidar do uniforme do motorista e do pneu careca do carro de outro para a coisa dar certo. Hoje, como gestor da LogMed, vendo inclusive a maturidade da indústria, que começa a entender a importância de uma operação logística customizada e traz a logística para a mesa, para negociar estratégia. Quantos pontos focais hoje, dentro de uma indústria, a LogMed se relaciona exatamente pelo nível de serviço que ela tem? Quem são os grandes patrocinadores da logística dentro da indústria medical device hoje? Quais áreas? Danilo, hoje, né, existem grandes indústrias menores ou distribuidores. A grande área de relacionamento é supply, né? Acaba sendo sempre supply, que é a inteligência também da logística, defendendo o dia dele, né? Mas hoje cresceu muito. Então, assim, dentro de supply, você fala supply de uma maneira generalizada, mas dentro de supply existem 5, 6 áreas de reporte. Então, o cara que cuida de coleta, o que cuida de entrega, o que cuida de atendimento à cirurgia, o que cuida de custo, o que cuida de seguro. Então, são várias áreas. Mas hoje, eu falo para você, numa grande indústria, a gente chega a se relacionar com 10 áreas diferentes, com 10 reportes diferentes, cada um cuidando de uma necessidade, né? Eu entendo, inclusive, a indústria, porque precisa ter cada um cuidando de uma particularidade que é diferente, né? Uma coleta, ela tem um tempo para ser feito. Ela é tão importante como uma entrega, mas ela tem um prazo melhor, ela pode ter uma sinergia até para redução de custo. A entrega, não. Muitas vezes, a gente tem uma operação que a gente trabalha com entrega em 1 hora. Né? A gente tem uma operação na nossa unidade de Valinhos que a entrega é em 1 hora. Então, já é uma outra área, que é uma área de urgência. Então, é um modelo que cresceu bastante e dentro de supply, a gente foi criado, né, pelos fabricantes áreas específicas para cuidar cada operação que existe dentro de transporte, principalmente, ou de armazenagem. Então, são áreas grandes e são vários reportes. Você falou de urgências, que eu acho que é um ponto importantíssimo. A gente vê hoje que no mercado médico hospitalar tem clientes com nível de urgência entre 15% e 30%.
dependendo do setor que ele atua. No entanto, às vezes 30 a 40% dessas urgências não são de fato urgências. São problemas nos processos que levaram a ter uma urgência. Alguém esqueceu de colocar o pedido, alguém deixou para a última hora. Como que então atuar nesse processo de urgência, tanto na entrega, isso que você falou, preciso entregar em 2 horas. Como que funciona para deixar uma empresa pronta para atuar em urgência? Porque aí sim é uma vida que a gente está falando que precisa ser salva, mas como também ajudar a indústria a detectar e melhorar essa ineficiência para tratar a urgência? Porque a urgência é algo interessante, ela não é boa para ninguém. Vai sair caro o frete para a indústria, mas sai caro para o operador também, que tem que dedicar um carro daquela rota para fazer só aquilo. Acaba que é um perde-perde no final do dia. Então como é que atua? Tanto na parte de estar pronto para atender uma real urgência, mas também trabalhar no preventivo de evitar esses custos desnecessários. Cara, tem alguns modelos que estão envolvidos nesse processo, né? Tem realmente o paciente que precisa daquele momento, ele teve algum problema que ele precisa daquele procedimento de urgência. Mas a grande maioria hoje, Danilo, e é uma coisa que a gente acabou de falar, né, que acho que é um problema do processo médico-hospitalar, a saúde suplementar, que é a informação. Então, hoje, os hospitais estão com os leitos cheios, então muitas vezes vão entrando cirurgias e aquilo já estava planejado, mas não houve um pedido, e aquilo acaba virando uma urgência porque aquela sala cirúrgica estava vazia, entrou aquele médico com aquele procedimento. Então, hoje, a urgência, né, dependendo da região, chega a 30% a 40%, é muito mais por falta da organização da informação do que puramente a urgência realmente. Né? Porque o que você falou, a urgência não é boa para ninguém, que ela causa um estresse, além do custo, é um estresse. Né? Porque você fica com aquilo, pô, você tem que entregar em 1 hora e você tem que comprar. Mas tem efeitos fora da empresa que estão acontecendo. O trânsito, né? Tem coisas acontecendo que não estão no seu controle, que você está sujeito a alguma... E você tem que trabalhar isso. Mas eu acredito que hoje é muito a falta de informação. Ainda a gente não tem uma informação precisa no começo do processo, e aí acaba virando uma urgência, é aquela correria. Então, acontece de madrugada, final de semana. Eu acredito muito que, para algumas especialidades, isso não vai diminuir. Mas se o nível de informação e organização for melhor, e eu acho que isso é o que eu falei no começo, for construído entre hospital, fabricante e operador, eu acho que isso vai facilitar muito, porque a gente vai diminuir o nível de urgência e a gente vai trabalhar de uma maneira mais tranquila e planejada, evitando custos desnecessários. Como operador logístico, qual que é vou falar nossa, né? Qual que é a nossa função nesse nível de informação para tentar trazer maturidade e previsibilidade para a cadeia? Danilo, acho que a primeira medida que já vem sendo tomada é a base de informações. Né? Quanto que se gera isso de custo? Né? Quanto a empresa está pagando por isso? E eu acho que hoje já começa um movimento. Ontem a gente esteve com um cliente que, inclusive, eles já estão indo em alguns hospitais, mostrando esses números, dizendo qual é o impacto. Né? E isso está fazendo parte de uma negociação comercial. Eu acho que quando a gente consegue mostrar em dados o que a LogMed consegue mostrar, consegue provar que isso que dói no bolso, existe um movimento. E quando você mostra isso para um parceiro, seja o hospital, seja um convênio, seja o fabricante, seja o distribuidor, eu acho que há um entendimento, porque ele precisa entender que aquilo está gerando uma despesa desnecessária, que se tivesse um movimento antes, no início do processo, talvez isso não aconteceria. Eu acho que a LogMed vem ajudando isso com a informação. O quanto, qual horário, quantas vezes no dia, tudo aquilo que foi gerado uma urgência, e aí o fabricante tem pego, o distribuidor tem pego essa informação, o fabricante tem pego essa informação, levado para o cliente. Isso tem trabalhado. A gente tem, inclusive, alguns hospitais que já mudaram e já gerou impacto. Realmente aquela urgência é porque houve uma necessidade. Isso é muito interessante e a ponta, né, do iceberg, é a operação na sua essência. E aí agora voltando um pouco para falar de saúde suplementar, o PME, que é algo que eu falo com todos os convidados aqui, Caldi, que é a questão da ineficiência hoje que a gente vive no mercado da saúde. É um modelo de negócio que tem conflito,
né? Existe uma pressão por meta, por outro lado tem uma pressão por custo. Então, por mais que se fale assim de estratégia no final do dia, cada um quer bater a sua meta, quer ganhar o seu bônus e dificulta um modelo de negócio mais crível, mais saudável. E aí, no Centro de Serviços Compartilhados da LogMed, eu queria que você explicasse um pouco mais o conceito desse setor, porque as pessoas ainda estão acompanhando a evolução logística. Então, o operador logístico ele tem sim que se provar na qualidade do transporte, como a gente falou, na qualidade do armazém geral, nas licenças, na capilaridade, mas como tudo se conecta no final e a LogMed ela tem esse DNA de customização, tem esse centro de serviços compartilhados, que ele como você fala, o principal ponto de contato é a supply chain. Nesse caso, transcende muito o supply chain. Outros departamentos começam a entrar dentro do operador logístico e o operador logístico começa a entender também de outros departamentos para ajudar. Então, qual que foi o conceito da fundação desse centro de serviços compartilhados? O que tem lá dentro? Danilo, todo mundo, né? Até na minha família, as pessoas acham que quando você faz um pedido de cirurgia, você já faz o pedido e já sai ganhando aquele dinheiro, já é faturado, né? Então, quando você explica tudo que está envolvido, só quem vive a área de OPM conhece, porque desde o nascimento de um pedido, que é a cotação, até o faturamento, a nota fiscal emitido, são várias etapas do processo. São vários profissionais envolvidos. Então, nasceu uma cotação, entregou uma cirurgia, já nasce várias etapas que as pessoas nem imaginam que aconteça, que a gente chama de back office, né? Que é aquela assessoria que precisa para fazer aquele faturamento. Então, existe a logística, que é a entrega, que é a reversa, que pega o material que sobrou da cirurgia, mas, de fato, depois precisa ser tratado o quê? Aquilo foi usado no paciente. E aí nasceu o Centro de Serviço Compartilhado, porque é o que você, no começo, fez um comentário. O fabricante, antes vendia para um distribuidor, ele pegava uma nota no mês e o distribuidor, que sempre teve um serviço eficiente, pegava aquilo e fazia 1000 notas, uma para cada paciente. Quando teve o atendimento direto, né, quando começou esse modelo de negócio, até por uma falta de vivência do dia a dia, muitas indústrias se pegou o quê? Poxa, eu não estou preparado para pegar essa nota e transformar em 1000 notas principalmente para fazer o faturamento, para fazer o pós-cirúrgico. E aí nasceu o nosso CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado, que ele é específico para cuidar de tudo que aconteceu depois da cirurgia. Então, ele monitora portal, faz o pós-cirúrgico, faz todo o processo administrativo até a autorização para um faturamento. Emitiu a nota fiscal, até a emissão da nota fiscal desse paciente e colocar nos portais necessários, hoje o nosso CSC faz. E ele nasceu de uma oportunidade de um grande cliente que fez esse movimento de venda direta. Hoje a gente tem 60 colaboradores trabalhando das 6 da manhã às 10 da noite, fazendo todo esse movimento. E é um processo administrativo. E aí a gente percebeu também, Danilo, que a gente poderia contribuir muito com informação. Porque quando você pega grandes sistemas que essas empresas têm, o SAP, Microsiga, ele não é específico para a área da saúde, né? E a gente pegou e montou não só a operação, mas um sistema de gestão para essas empresas, que a gente tinha dados. Então, a gente sabe hoje tudo que foi feito de cotação e o que foi feito um procedimento ou a cotação não ganhou e por que não ganhou. Isso vira um modelo comercial. Né? Ajuda o comercial. Entrou mais uma área. Aí tem a área de pós-cirúrgico das empresas. Tem a área de CSC. Então, entrou várias áreas. E a gente pôde observar que a gente pôde ajudar com informação. Vou até te contar uma curiosidade. Ontem a gente estava com um cliente, né? E para você ver como o processo nasce da maneira correta, e aí eu acho que é um trabalho que a gente pode fazer em conjunto. Eu acho que toda a base, né? Tanto o operador como o hospital. Por exemplo, ontem a gente estava com uma base de dados de 2.000 pacientes de 2 anos atrás, que tem um BO de faturamento, e ali estava sendo discutido ainda se era problema com a operadora ou se era uma conta hospitalar. 2.000 procedimentos, eu estou falando de 2 anos atrás. Por que não nasceu o processo correto? Né? Eu vejo que tem portais hoje específicos para a saúde, que eu acho que esse portal também poderia se aproximar desse cliente.
Por que não nascer corretamente? O procedimento para o paciente X vai ser feito no hospital, mas ele vai ser faturado para esse convênio, ou vai ser faturado para a conta hospitalar. Porque hoje, o grande gargalo de todo o CSC, e isso que a LogMed vem se destacando e oferecendo, é a informação. E você demora, muitas vezes, 6 meses para descobrir de qual informação é necessário para você fazer um faturamento. Isso gera uma complexidade muito grande. Dependendo do caso, você demora mais de ano para fazer um faturamento. Então, eu acho que a área suplementar da saúde já evoluiu muito, mas eu acho que ainda tem muita discussão que pode ser provocada, que pode facilitar e ser um ganha-ganha para todo mundo, porque no final das contas, o convênio também tem interesse de pagar. O hospital também tem interesse de receber do convênio e pagar o fornecedor. E hoje a informação é a que mais atrapalha. É surreal você pensar que hoje a gente tem mais de 50 plataformas, 50 portais para fazer cotação, cada um de um jeito, cada um com um login e uma senha. Aí você tem que ter pessoas especialistas para entrar em cada um desses portais. E a ineficiência, ela é boa para muita gente. Né? Ela gera ali até cabide de emprego, ela gera a retenção do fluxo de caixa quando interessa para a fonte pagadora. E a gente vem trabalhando exatamente nisso. Porque hoje, em média, para você conseguir comprovar o uso de um produto, 60 dias. Perfeito. E aí quando você comprova e fatura, é mais 100 e poucos dias para você conseguir efetivar esse faturamento. E depois ainda tem a inadimplência, que é um outro gargalo, que se vai ser pago ou não aquele pedido. Né? E, Danilo, não tem um padrão. Né? Não tem um padrão. Não. Então, se você pegar no estado de São Paulo, você tem 100 convênios, vários portais, cada um trabalhando de uma forma com uma necessidade ou uma particularidade. Quando você vai para o Rio de Janeiro, tem uma outra particularidade que tem uma complexidade muito grande para você fazer um faturamento. Por que não uma discussão de facilitar isso e padronizar isso? Né? Por mais que tenham vários portais ou várias formas de atuação, porque a gente não existe um padrão hospitalar. Né? Esse padrão hospitalar, eu acho que facilitaria a comunicação, né? E tiraria essa complexidade de fazer o faturamento. Então, eu acho que hoje o nosso CSC ele opera muito bem, a gente virou uma extensão comercial do cliente. Né? Hoje o comercial do nosso cliente liga lá, poxa, eu preciso aí de faturamento. Quanto tem de faturamento pendente? Mas muitas vezes tem essa complexidade, isso atrapalha muito. Tira a parte analítica que poderia estar sendo feita e a gente trabalha no retrabalho. Então, quando você está tratando 2.000 pacientes de 2 anos atrás, a gente tratou 300, mas tem mais 300 entrando. Então, essa fila nunca acaba. Né? Então, eu acho que essa informação ela poderia ser mais padronizada, colocar todo mundo na mesa e fechar uma negociação que fosse um padrão e facilitaria para todo mundo. E o resultado dessa despadronização é isso, né? De acordo com a Braid, a estimativa são de 8 bilhões de procedimentos realizados que ainda estão com faturamento pendente, preso nesse ciclo de vida ineficiente que a gente encontra. E algo que você falou bem no começo do episódio, a sua primeira frase foi investimento em tecnologia. Na sua opinião, eu tenho a minha, né? Qual que é o futuro do operador logístico? Eu falo muito isso, que o operador logístico ele não pode ser um polo passivo da discussão. Ele tem que sentar na mesa de estratégia junto com o comercial, junto com o financeiro, porque a logística é um pilar, ela define modelo de negócio, ela define canal de vendas. E um operador logístico com DNA de customização dentro de um nicho, ele tem que estar engafinhado com o cliente, ele tem que estar conectado com a estratégia do cliente para ele se tornar um hub de negócios, uma extensão comercial, como você falou. E a tecnologia vai fazer parte disso. E aqui eu falo com todo mundo de tecnologia. Então tem gente que fala de RFID, tem gente que fala da inteligência artificial, tem gente que fala das próprias tecnologias dentro dos produtos. Eu queria a sua visão como operador logístico, para a logística em si. Qual tecnologia vai mudar a forma de fazer negócio? Olha, Danilo, eu sou muito a favor da tecnologia. Eu acho que ela vem para ajudar realmente, vem para facilitar, né? Vem para deixar as pessoas mais confortáveis nas operações que ela vem fazendo. Mas eu acredito que a tecnologia ela tem que ser muito bem implantada. Né? Eu acredito... a gente vem falando muito de inteligência artificial. Eu acredito muito.
mas ela não pode ser implantada de uma forma só para dizer que você tem uma inteligência artificial. Às vezes a tecnologia simples, né, ela é até mais importante nesse momento do que você fazer um grande investimento que você coloca dentro da tua operação e fala, não funciona. Então eu acredito que a tecnologia ela precisa ser identificada uma oportunidade, envolvido todas as áreas e que você mostre ali qual é a oportunidade que aquela tecnologia vai ser usada e favorecida. Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás a gente tinha aquele leitor, o... Coletor. Pô, ele era pesado. Caro, $4.000. Ergonomicamente, ele não era favorável ao operador. Ele tinha um problema de ergonomia. E na época era um computador praticamente, né? E hoje a gente tem um modelo muito mais simples na LogMed e muito mais eficiente, que é o Pick Mobile, né? Que é um bracelete que o operador tenha... Celular, né? Num celular ali, toda a leitura do que ele precisa fazer na logística. Um leitorzinho no dedo que ele faz toda a leitura dos produtos. Ergonomicamente, funciona muito bem. E a gente teve uma eficiência operacional incrível. Até com operações de reduzir 100% de qualquer tipo de envio errado para o hospital. Então, eu acredito que a tecnologia vem, mas ela tem que ser muito bem plantada. Ela tem que ser muito bem estudada no que ela vai ajudar. E, por exemplo, a gente tem áreas na LogMed que a gente tentou envolver a tecnologia, mas ainda o operador faz a diferença. Por exemplo, na nossa área, a gente está trabalhando com um roteirizador, uma tecnologia super importante, principalmente para quando você atinge um volume de 2, 3 mil entregas por dia. Só que ainda essa roteirização ela não consegue identificar um modelo que é da área da saúde, que é você tem um remetente de entrega, mas embaixo nos dados adicionais é um outro local de entrega. Ou o material vai para um determinado convênio, mas é o local de entrega ao hospital. E isso ainda a inteligência não conseguiu identificar. Então, ainda o operador faz sentido. Então, a tecnologia é o futuro. Eu acredito muito na área médica hospitalar, mas eu acho que ela precisa ser muito bem implantada e que ela seja implantada num processo que vai ter eficiência, que ela vai fazer a diferença. Por exemplo, eu fui conhecer uma tecnologia do óculos de inteligência artificial que o cara fazia assim. Eu caí, eu fiquei tonto, porque eu não consegui ficar com óculos. Sim. Então eu falei, imagina um acidente de trabalho dentro do armazém, porque alguém tropeçou numa caixa. Então, de repente, é um treinamento, é uma coisa que ainda vai evoluir. Mas, por exemplo, eu fui fazer o teste porque eu estava vendo ali o operador trabalhando. Eu não consegui fazer. Então, é uma coisa que vai evoluir? Vai. Mas nesse momento ainda não faz sentido. Né? Eu também vi a gente começou um projeto de um elevador, né? Um vertical, verticalizar. Esse exemplo, E aí, poxa, funciona bem. É lindo ali numa operação do dia a dia, funciona super bem. Mas quando você trabalha com atendimento de urgência, ele já não é eficiente. Como você vai falar para o teu cliente que você demora 40 minutos para fazer um picking de uma urgência porque você tem uma plataforma que precisa ficar passando etapa a etapa? Então, é uma tecnologia boa para quem trabalha com uma programação? Sim. Mas para quem trabalha com urgência, talvez não funcione. Então, eu acho que a gente tem que identificar aonde a gente pode usar a tecnologia em situações que precisam ser utilizadas. Eu concordo. A inovação ela tem muito mais a ver com ação do que inventar alguma coisa. E eu ia dar exemplo do elevador. O elevador... algumas tecnologias que vêm que realmente são bonitas, mas não trazem efetividade. Mais uma vez, que eu falei da questão díspare da logística. A gente fala de muita estratégia. Como eu falei, logística é estratégica, é extensão comercial. Mas, se o operador que está no armazém está lá com o coletor de dados na mão e não consegue pegar mais caixas por minuto por conta do coletor, tá errado. Primeiro você tem que resolver isso. O armazém que tem que ser eficiente, tem que estar com uma logística de curva ABC de produtos favorável ao picking, né, daquele colaborador, a tecnologia tem que favorecer, o transporte tem que favorecer, o treinamento básico tem que funcionar, para aí sim você seguir outros caminhos e outras vertentes. Bom, como o LogMed, eu estou dentro de casa hoje, passou super rápido, já estamos com 55 minutos de episódio, praticamente acabou. Cláudio, eu queria que... como, né, mais uma vez, para eu não me auto-entrevistar, é bom você personificar a LogMed.
Qual que é a sua visão, então, para o futuro da logística médica hospitalar e para o futuro da LogMed? Para onde expandir, no que investir, como se manter no trilho do crescimento? Olha, Danilo, eu acredito muito nesse modelo que eu falei, que são as discussões entre todos os players envolvidos. Eu acho que, como logística, a gente nunca pode deixar de estar atento ao mercado, à evolução do mercado. Eu acho que esse é o principal cenário para você identificar para que caminho você vai. Não adianta também a gente colocar um caminho que não está de acordo com o que o mercado está indo. Mas eu acredito muito que a logística ela tem que ser um braço, né, importante e estratégico de trazer eficiência operacional, resultado e transparência nas informações, né? Eu costumo até dizer lá para o pessoal, não adianta você ter um inventário com 99,5 e quando você precisou de um procedimento para um atendimento de urgência, aquele 0,5 era a diferença de inventário. Então, eu acho que a LogMed vai caminhar para isso, para ser sempre a customização, ser sempre a extensão ou do hospital ou da área comercial para estar avançando nesse modelo de atendimento à cirurgia. Por exemplo, eu falo, o equipamento. A gente vê que hoje é uma mudança de mercado. Por que não a gente está preparado e atento para essa mudança? Então, eu acho que um dos pilares de grande fortaleza da LogMed sempre foi estar com o cliente discutindo quais são as estratégias dele para o futuro. Isso faz com que a gente também mire as nossas estratégias. Então, eu acredito muito nisso, de você estar atento ao mercado para que você consiga direcionar a empresa para que caminho ela vai. Legal, Claudio, como sempre, no final do episódio eu faço um bate-bola, eu coloco algumas palavras aqui importantes para o nosso setor e você responde com o primeiro pensamento que vem à mente, tá? Aliás, eu não te perguntei isso durante a pauta, não deu tempo, eu vou perguntar então agora. Estoque consignado. Você fala do nosso... Eu sei que você começou sua carreira muito pautado na gestão de estoque consignado. Você é a favor ou contra? O que você acha dele? Vou ser sincero. Eu acho que o modelo de consignado é um modelo de negócio. Se não existir, não existe a área da saúde. Né? Eu acho que a área da saúde não tem verbo suficiente para ter tudo que ele precisa dentro do hospital. É uma área que, há 22 anos, quando eu comecei, ainda era na prancheta, né? A gente contava ali naquela prancheta, pegava na prateleira do hospital e ia fazendo a contagem. Hoje evoluiu muito. Só que o consignado é um modelo de negócio, mas ele também é uma área perigosa. A partir do momento que você deixa de controlar, você pode ter uma grande surpresa. Eu costumo dizer que o consignado ele é uma doença, ele precisa de tratamento. Qual que é o tratamento? Controle. E para controlar você precisa ter o quê? Gestão, contagem, gestão, acompanhamento. Esse é o grande segredo. Vai ter perda? Com certeza vai ter perda. Mas você vai até saber o que você perdeu. O mais importante é você saber o que você perdeu. Você não ser pego de surpresa. Então, na LogMed, a gente criou a área de consignado. Ela é uma área muito estratégica. Ela é uma área que dá um resultado muito rápido para o nosso cliente. Eu falo isso também. Né? De tudo que você quiser contratar na LogMed, se você está procurando payback, consignado é o mais rápido. Mais rápido. Porque não é só uma contagem qualitativa, ela é quantitativa. Quantas surpresas a gente teve com clientes nossos que ele achou que o problema dele era faturamento e era vencimento dentro do hospital. Ou era a logística reversa que não estava sendo feito corretamente. Então, dentro do consignado existem vários processos que eles alinhados podem trazer muito benefício para o nosso cliente. É uma área que vem se desenvolvendo muito e com muito orgulho a gente começou um projeto em São Paulo. Eu, particularmente, fazia contagem há 7 anos atrás. Começamos num grande hospital em São Paulo e hoje a gente conta mais de 400 hospitais no Brasil, com auditores da LogMed, com uma tecnologia envolvida que a gente foi no mercado buscar tudo o que o nosso cliente precisava. Então, cada particularidade de cada cliente nosso foi mapeada para a gente construir esse processo. Então, por exemplo, um simples, você mapear dentro do hospital todos os setores que precisam ser contados. Você não tem só um setor que precisa ser contado, não é só um almoxarifado. Você tem o centro cirúrgico e, às vezes, dentro do hospital ele tem 10 pontos de contagem.
Então, se você não tiver isso mapeado, não é uma contagem bem feita. Então, você precisa ter conhecimento, saber o que é necessário para essa área, para você prestar um bom serviço. E isso a LogMed vem se destacando bastante e crescendo, né? E evoluindo bastante no dia a dia para ter um melhor serviço. Bom, acho que a gente conseguiu falar de todos os pilares que envolvem a logística: transporte, armazém, o centro de serviços compartilhados, tecnologia, auditoria de consignados e, obviamente, alguma visão mais macro, né, de negócio da LogMed. Espero que você tenha gostado, mas vamos voltar para o bate-bola, que a gente desviou aqui. Gestão de pessoas. Rapidamente, assim, uma palavra, uma frase. Resiliência. Logística. A minha vida. OPME. O desafio. Tecnologia. Futuro. Governo. Uma grande parede. Relação indústria, convênio e hospital. Sinergia. É isso aí. LogMed. LogMed. Para todos esses, LogMed. Excelente. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do OPMcast. Eu diria que até um episódio especial, onde você que me segue, já acompanha a LogMed pelo OPMcast, conseguiu entender um pouco mais do porquê que a gente está aqui, do porquê que eu falo essas coisas. A LogMed, ela tem esse podcast, não é por acaso, é porque a gente tem essa missão, sim, de conectar os elos da cadeia e transformar a logística OPME, a logística Medical Devices, num ambiente cada vez mais profissional, cada vez mais conectado, a fim de que todo o mercado da saúde suplementar possa salvar mais vidas de forma mais eficiente, com menos custos. A gente precisa disso. E você deixa seu comentário, compartilha, manda aí para o seu colega de trabalho que é de supply, que precisa conhecer um pouquinho mais sobre logística. Fico por aqui, espero que tenha gostado e vejo vocês daqui 15 dias em mais um episódio do OPMcast. Até lá! Até lá.